Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, sextou, 24 de outubro de 2025. Que alegria ter você por aqui. Chega deixando o seu like, comenta e compartilha, se inscreve no nosso canal. Vamos falar sobre semifinal da Copa do Brasil, vamos falar sobre a política do Vasco e também as contas para chegar à Libertadores. Então vamos embora? Porque chegou a hora do nosso café vascaíno. Alô, Robson Moraes, que mandou uma mensagem muito carinhosa para mim e falou assim: Fabinho, todo dia chego no meu trabalho, segunda a sexta, 7h30 da manhã, tomo meu café, assistindo o Café Vascaíno. Cadê o seu café? Tá aqui, Robson! Ó, coisa linda para a gente começar muito bem o nosso dia. Bom, vamos lá com a primeira informação. Ontem, galera do Na Torcida Vascaínos, um abraço ao Léo Lacerda, a Luiz Amadeu, eles trouxeram a seguinte informação: olha, o jogo Vasco e Fluminense, semifinal da Copa do Brasil, vai ser confirmado para o Maracanã. Ontem eu fiz um vídeo aqui exatamente levantando esse tema e disse os prós e contras. Um detalhe que chama muito a atenção na escolha do Maracanã, aliás, tem dois detalhes. O primeiro é o BEP liberar o clássico em São Januário, que eu acho pouquíssimo provável. Mas o maior detalhe dessa negociação trata-se do contrato que o Vasco assinou para jogar 8 jogos no Maracanã, nas condições que obteve, customizando o estádio, como foi na última segunda-feira, pagando uma taxa que Flamengo e Fluminense também pagam, tendo a oportunidade de ter outras receitas como bares, estacionamento, enfim, todas as condições favoráveis para o Vasco. O Vasco vai jogar no lixo esse contrato? E nos clássicos 50-50. Eu acho que é você deixar dinheiro em cima da mesa. Então, essa realmente é a tendência. A informação do Léo e do Amadeu está certíssima. O Vasco pensou em levar o jogo para São Januário, o próprio Amadeu falou isso depois do sorteio, mas esses detalhes, que são importantíssimos, pesam para que o Vasco jogue no Maracanã. Aliás, a própria final. Seria emblemático jogar uma final de Copa do Brasil, um título para fechar o antigo São Januário antes da reforma? Seria. Tem um lado emocional, um componente emocional, mas realmente vai ser a questão envolvendo o contrato e o futuro, porque o Vasco vai precisar jogar no Maracanã. Que tal? Gostou dessa notícia? Toma mais um cafezinho, então, peraí. Bom, vamos lá, vamos para o segundo tema. Preparação para o jogo com o Bragantino, né? Hoje tem treinamento no CT Moacir Barbosa e o técnico Fernando Diniz, que não vai dirigir o time, né, nessa partida, ele está suspenso. Ele vai manter a formação rápida. Rayan, mais uma vez, comandando o ataque do Vasco. E eu obtive uma informação, não sei se já falei aqui no canal, se não, vou falar ou vou repetir, que no treinamento de sábado e domingo, anteriores ao jogo com o Fluminense, tudo que aconteceu, toda a movimentação que aconteceu dentro da partida foi treinada. Então o time estava totalmente espelhado para enfrentar o Fluminense. Um exemplo era o Coutinho, que tinha que dar o bote lá no Thiago Silva. E ele fez isso durante todo o jogo enquanto esteve em campo. No treinamento era o Lucas Oliveira a referência. Ele é o Thiago Silva, vai lá, dá o bote, atrapalha a saída dele. Então o Fernando Diniz tem treinado exaustivamente para espelhar o jogo. Isso vai acontecer contra o Red Bull Bragantino. Os jogadores já entram em campo sabendo os movimentos, o que tem que fazer, nada é por acaso, o balanço do time, quem entra na equipe já sabe a função. Quando o Rayan está em campo como 9, quando o Verratti entra, o Rayan vai para a ponta, todos já sabem as funções. O Nuno Moreira, que é um jogador que se destaca demais, né, na equipe do Vasco. Então, assim, o treinamento do Vasco é exatamente para espelhar o que é o jogo. E o Hugo Moura volta, mas fica no banco de reservas. O time vai ser o mesmo que começou contra o Fluminense. O Vasco hoje ocupa a 8ª posição do Campeonato Brasileiro. O time olha para cima, que deve ser o foco realmente. O time tem que olhar para cima na tabela de classificação, mirar algo maior, e o algo maior chama-se Libertadores. Existem 2 caminhos para o Vasco chegar a essa competição internacional no ano que vem.
Vasco jogou pela última vez em 2018. Aliás, só um parêntese, tem um vídeo sensacional, um corte sensacional que está rodando por aí, eu já recebi várias vezes, de um ex-dirigente que, se não tivesse sido filho do ex-presidente Eurico Miranda, não teria vida longa e política no Vasco, como até hoje ainda ouvem ele. Ele participou de uma entrevista com Benja. Alô, Benja, um grande abraço, Benjamin Bá. E quando foi perguntado sobre o trabalho do Pedrinho, o que ele projetava, o time do Vasco, ele falou mesmo, cara, os caras não sabem nada, vai sofrer, até o final vai brigar por luta de rebaixamento. Rapaz, o Cidadão e outros políticos do Vasco, que ainda tentam fazer política no Vasco, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também, eles devem estar se mordendo de raiva. Para eles aqui, ó, um brindezinho, um cafezinho para vocês, ó, toma um café, engole o choro, meu amigo. Sabe nada, sabe nada. Quem falou? Era a frase que o seu pai usava. Ah, amigo, vai viver a tua vida, rapaz. Ô, chega mais, vem torcer pro Vasco. É maneiro pra cacete ser Vasco. Ah, mas a última vez que o Vasco foi a Libertadores, eu era dirigente do Vasco. Tá bom, eu vi o time que foi. Eu estava em Avejaneda naquele atropelo do Racing em cima do Vasco. Paulão, Eraso, bela zaga. Cuesta Robert Renan. Parou pra pensar? Porra, esquece, meu irmão. Ah, meu Deus do céu. Bom, voltando a falar de Libertadores. Existem dois caminhos para que o Vasco chegue a essa competição. Via Copa do Brasil, sendo campeão, aí vai direto para a fase de grupos, ou chegando via Campeonato Brasileiro, com um G6 virando G7 ou G8. E como isso pode acontecer? Bom, virar G8, depois de ontem, do atropelo que tomou o Palmeiras, 3-0 lá em Quito, não vai ser fácil. Porque eu falava, olha, G8 porque Palmeiras e Flamengo têm totais condições de ganhar a Copa Libertadores, aí vira G7. Se o Vasco, eu sempre isolo isso, não ganhar a Copa do Brasil, Fluminense e Cruzeiro, que estão acima, têm condições, abre mais uma vaga. Mas ontem, Palmeiras tomou um atropelo, 3-0. O Flamengo levou uma vantagem mínima para a Avejaneda. Eu tô nem aí para Libertadores via Campeonato Brasileiro. Vou ficar feliz se o Flamengo perder o título? Qualquer torcedor vascaíno vai. Palmeiras? Não. Palmeiras a gente vai ficar chateado, porque é o nosso co-irmão paulista, nosso primo de São Paulo. Vamos ver o que o Abel Ferreira vai aprontar na volta quinta-feira em São Paulo. Mas, via Copa do Brasil, é bem possível. Mas vamos tratar de G7. G7 hoje é onde está o Fluminense. 2 pontos acima do Vasco. 2 pontos. Ele tem um jogo a menos. Se ele ganhar esse jogo, ele vai abrir 5 pontos para o Vasco. É possível pegar 5 pontos na reta final? Claro que é. O foco do Vasco tem que ser olhar para cima. E olhar para a Libertadores, sim. É possível chegar lá? Claro que é possível. Agora, tem que seguir na batalha que está. O Vasco tem vencido seus jogos, tem convencido, tem jogado com autoridade e as peças individuais rendido. Ryan está jogando uma enormidade, Coutinho voltou a jogar uma enormidade também, os nossos laterais da mesma forma, a nossa zaga, o volante Barros. Então, assim, o time do Vasco hoje é um outro cenário para que nós possamos ter essa crença em ir para uma Libertadores. Para fechar, o último tema, mais um golinho no meu café aqui. Alô, Robson Moraes, 7006, bela pedida. Realmente eu falhava, fazia o café vascaíno sem tomar um café, eu ia tomar depois. Não, vamos tomar ao vivo aqui o cafezinho. Falar sobre política, para fechar o nosso café. Ontem, conversando com um dirigente do Vasco, perguntei sobre os indiciamentos e tal. Ele falou assim, olha, agora os indiciados, e foram 22, eles têm um prazo que já está correndo, que é de 15 dias ao todo, então agora tem menos, para apresentar a defesa. Quem for conselheiro vai ser julgado pelo Conselho Deliberativo e quem não for vai ser julgado pela diretoria administrativa, ou seja, pelo presidente Pedrinho. Então, se não for conselheiro, o julgamento vai acontecer na diretoria administrativa, tendo como base o indiciamento e o apontamento feito pela comissão de inquérito que levou em consideração tudo o que aconteceu
na venda para 777 Partners, né? Tudo que envolveu o cenário e as penalidades, que vão de advertência até a exclusão do quadro de sócios. É algo muito mais grave. Advertência e suspensão talvez sejam punições mais aplicáveis nesse momento. Bom, mas claro que tudo depende da complexidade e de caso a caso. Não vai haver, me informou essa pessoa, nenhum revanchismo, nenhuma política que já foi feita em outras gestões, né? Afastamento e tal, exclusão do quadro, aí o cara tem que ir para a justiça, brigar, voltar e tal. Nesse momento vai ser feito dentro da penalidade possível. Se o Pedrinho gosta ou não da pessoa, isso não vai entrar em questão numa decisão. Quero falar sobre decisão tomada, martelo batido diretamente da sede da CBF. Acabei agora a transmissão, parei tudo para deixar você bem informado nas notícias do Vascão, porque é o seguinte, inclusive o Brian, nosso representante do BTB, já está lá na CBF para poder conversar com o presidente Pedrinho. Depois vou subir uma coletiva completo, uma zona mista completo do Pedrinho, Admar, Diniz, Verrete, lá no nosso canal BTB Play, no nosso canal secundário. Então, primeira informação, o Fluminense vai decidir o segundo jogo. O Vasco é o mandante do primeiro jogo, no dia 11, e o Fluminense decide no dia 15. O Cruzeiro vai ter o primeiro jogo no dia 10 em casa e o Corinthians no dia 14 na Neoquímica Arena. Então, independente, se tratando do Rio de Janeiro, meu amigo, é decisão, é o jogo da vida, é jogo para o Vasco buscar essa classificação. Tem condições do Vasco buscar essa classificação, tem condições, o Vasco mostrou que pode fazer esse jogo competitivo, o Vasco tem condições, tem mais time, se a gente for colocar ali um por um na qualidade, o Vasco tem condições, e assim, eu acompanhei algumas informações, tem muita gente pegando pilha sobre o que o Diniz fez no final da coletiva, né? O famoso toque-toque. Quem não é Vasco, toque-toque. Isso o Diniz já vem fazendo há muito tempo, mas vão utilizar dessa situação para falar que o Diniz provocou. E provocação faz parte. O futebol é sadio por isso. Mas, independentemente, o Vasco tem total condição de buscar essa classificação para a final, né, de um título tão sonhado, o Vasco buscar o bi da Copa do Brasil. Mudando aqui de assunto, em relação à Copa do Brasil, daqui a pouco vou trazer mais detalhes para vocês. Uma outra situação que vem incomodando, eu vi hoje, em alguns detalhes, falando que o Ryan, uma matéria falando que o Ryan não seria vendido um dia por menos de, ou por mais de 20 milhões. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se a gente for pegar num contexto, no modo geral, se a gente for fazer uma comparação no modo geral, os jogadores que foram muito valorizados, John Arias saiu do Fluminense por 22 milhões de euros. O Wesley saiu do Flamengo por 25 milhões de euros. O Richard Rios foi por 30 milhões, foi para o futebol, foi para a Premier League. O Igor Jesus por 20 milhões de euros do Botafogo para o Nottingham Forest. O Matheus França, na época, foi vendido por 20 milhões de euros. E aí, eu vi uma matéria, eu não vou aqui dar palco, não vou falar aqui em relação, mas inacreditável. Falar que o Ryan não vai sair por menos por mais de 20 milhões, o Ryan vai sair por muito mais, só a multa. Inclusive, a gente tem aqui informação dos amigos do canal Atenção Vascaíno, que trouxe muito bem esse detalhe. O Vasco está buscando renovar a multa do Ryan para 70 milhões de euros. Então não vem querer desvalorizar, não. Não vem querer diminuir, não. O Ryan, ele tem sido valorizado com muita competência, com muita honestidade, com muito futebol. E não precisa ficar... Quem está preocupado aí de o Ryan sair por menos de 20 milhões ou por mais, não vai ser agora, não. O Vasco vai valorizar mais ele. O Vasco está renovando o contrato até o final de 2028. Ele ficar mais uma temporada. Então eu vejo muita gente preocupada, muita gente incomodada, só porque o garoto está se valorizando, só porque o garoto está iluminado, né? Então é importante observar isso e ficar de olho nisso. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera!